Retornando no nosso breve intervalo para os comentários, que nada mais são a minha colinha, que é a materialização de tudo aquilo que os nossos amigos espirituais fizeram chegar até nós. Sou sempre grato a eles por material farto que encaminham até nós. Meus amigos, após esse vídeo, vem a nossa querida Magneide com seus comentários, as vibrações encerrando a noite, e depois o espaço, como sempre, fica aberto para o comentário de cada um. Democraticamente aberto. Essa pergunta é muito interessante, porque ela leva a grandes reflexões, né? As diferenças sociais. Por que isso existem? Por que elas têm? Por que um tem mais, outro tem menos? E aí nós vamos aprendendo um pouquinho aqui com os nossos amigos, com o Espírito da Verdade, porque tudo acontece, né? A pergunta 635 é a seguinte: as diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. A materialização nos conduz ao seguinte resumo. Nessa questão, podemos mencionar que o Sol nasce para todos e se põe para todos, como a Lua quando ela surge. Nós temos as estrelas, o mar. A natureza pode ser contemplada por todos, ricos, pobres, independente da classe social. As diferenças existentes na sociedade não significam que as leis de Deus são mutáveis. Ah, você é rico, você vai ver o sol nascer. Ah, você é pobre, você só vai ver o finalzinho. Não, a natureza, ele proporciona esse material farto que está para nos auxiliar, né? Para essa simples ver o sol se pôr, a lua, aquela lua cheia, bela, a lua minguante, cada uma tem a sua beleza, aquela noite estrelada, aquele céu azul, como falamos, aquele céu de brigadeiro, a tranquilidade do mar, e mesmo com a sua violência, admiramos a força da natureza. Então isso está à disposição de todos. A classe social aqui, nada interfere. Deus proporciona essa ferramenta para nos dar aquela força. Vamos seguir em frente. Essa beleza, essa maravilha. As plantas, um jardim florido, uma floresta, por que não? Tudo isso à nossa disposição. As diferenças existentes na sociedade não significam que as leis de Deus são mutáveis, certo? Pelo contrário, elas são imutáveis em todas as direções. Aqui até poderíamos dizer que essas diferenças existentes hoje são reflexos do nosso pretérito. Já ouviram falar do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado? No nosso caso, poderíamos falar, se fosse um filme, seria assim: eu sei o que você fez na vida passada. Aí temos Miramês, com a sua incomparável sabedoria. O que podemos observar entre as diferenças sociais que existiram em todos os tempos é a força do progresso, que não está sob o controle humano, mas é a ordem de Deus. O Ser Supremo, que não pede opinião aos homens sobre o que deve fazer em favor dos mesmos homens. Eu aqui só colocaria me atreveria humildemente a acrescentar o seguinte: as diferenças sociais que existiram e existirão até que tornemos esse planeta, transformemos, não o planeta, né? Porque ele não vai mudar, quem tem que mudar somos nós, de prova e expiação para regeneração. As condições para a nossa existência mudam com o passar dos tempos. Vou dar aqui um exemplo bem simples, e acredito que todos aqui viveram isso. Vou usar os pets como um exemplo. Quando criança, isso há uns 45, 47 anos atrás, dávamos banho nos nossos pets em casa, nos tanques ou com mangueira no quintal, não é verdade? Hoje se leva eles num quase salão de beleza, que são os pets. Hoje nós temos mais pet shoppings, né? Antigamente a gente não falava, você tem um bar em cada esquina. Hoje você tem uma farmácia e um pet shopping em todo lugar.
não é verdade? Tem um outro exemplo aqui. Quem tinha carro, lavava ali nas ruas, né? Não tinha esse negócio. Lava rápido era uma coisa assim, um ou outro no bairro, mas era só para quem tinha mais condições. Eu nem carro tinha na infância. Fui ter meu carro depois que a Laís nasceu. Não, quando a Elaine estava grávida da Laís. 91. Até então, meus amigos, era na sola. Não tinha essa moleza. Pizzaria. As pizzas, quando eu era criança, eram feitas em casa. A massa de pastel era feita em casa. Hoje nós temos toda essa facilidade, né? Uma forma mais prática é o progresso, para não sobrar mais tempo, não é verdade? Se olharmos para esses pequenos detalhes, deveria nos sobrar tempo, certo? Pergunto, e sobrou? Né? Porque aqui me traz uma outra reflexão de uma mensagem ou algo que todos nós já vivenciamos. É o nosso famoso chamado, o nosso despertar, né? Eu vi um quadro, vamos assim dizer, né? A criança pequena, quando eu tiver tempo, e aí sempre vai refletindo, ela vai ficar, vem sempre a mesma pergunta. Criança, quando eu tiver tempo, adolescente, jovem, adulto, mais maduro, terceira idade, e ao desencarnar uma caveira ali, né? Um esqueleto, quando eu tiver tempo. Né? Se passa desde pequeno até virar um esqueleto, mas é o nosso despertar pode ser que nem tenhamos nesta oportunidade que Deus nos deu dessa nova reencarnação. Pode ser que despertemos em outras encarnações. Uma hora vamos ter que acordar, uma hora nós vamos ter que pôr em prática a nossa reforma íntima, né? O famoso chamado. Temos um mentor que nos fala o seguinte: compete aos espíritos encarnados e desencarnados estudar e observar as leis que regulam a vida, as leis que são perfeitas e eternas como Criador delas. Se encontra coisas que não parecem o mal fora de ordem do universo, é para dar um motivo às almas de trilharem nos caminhos de luz. A qualidade das coisas é lição, para que possas operar as escolhas, usando o livre-arbítrio. Tudo está ao alcance das tuas mãos. Não te procura, espera que os teus esforços vão ao teu encontro, para sentires alegria e valorizar os teus esforços. No buscai e achareis. Aqui é muito a cara da Dona Flor, não é não? Um grande beijo a ela. Tudo na criação se mostra com diferenças entre si, nos seus mínimos traços. Isso evidencia, a inteligência de Deus. Olha, o que somos hoje é reflexo do que fomos no passado, no pretérito, vidas passadas. Então, não é porque ele dá uma opulência para um e falta para outro, que ele gosta mais daquele a detrimento desse outro que ele deu dificuldades. Não. São resultados das nossas escolhas de vidas passadas. Né? E não esqueçamos que a opulência, o excesso de dinheiro, essas coisas todas, né, fazem parte também para podermos dominar os nossos instintos. Né? Aqui faz aquela outra lembrança, né? Poxa, eu gostaria de ser um único dia pobre, né? Porque a vida toda cansa, não é não? Mas pedimos essa situação, pedimos para estar aqui e viver dessa forma. Então nós temos aquilo que pedimos para nós colocarmos em prática a nossa reforma íntima. Como a necessidade vai dizer, vamos supor, vidas passadas nós tivemos uma vida com opulência, não soubemos usar esses recursos para nós e muito menos para aqueles que estavam ao nosso lado, né? Pode nos ser transformado num monstro, né? Com excesso, sem regras, sem limites. Bom, meu amigo, para ter limites, então você vai aprender desde o começo. Você vai sentir na carne como é desprezar os outros, ser desprezado. Mas enfim, isso eu digo, essa engrenagem maravilhosa da encarnação, todos esses detalhes, é individual. Nós só fazemos, talvez, suposições. Cada um, a hora que voltar, vai ver o seu plano reencarnatório. Se houver necessidade, terá ainda condições de ver o passado, porque isso aconteceu. Mas cada caso é um caso, né? Voltemos aqui.
Podemos dizer que Deus é benemérito, um doador divino, que nos dá de tudo e nada nos pede em troca. Ou melhor, apenas nos pede para sermos felizes e amarmos uns aos outros. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende sobretudo da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no estado evolutivo de cada um. Não adianta a gente querer achar, não, aquilo ali não foi tão mal assim, não. O mal é o mal e o bem é o bem. Ponto e basta. Não dá para tentar disfarçar, achar alguma coisa para justificar as nossas atitudes. Miramês. E também, voltando um pouquinho atrás, né? A diferença está no estado evolutivo de cada um. E aqui se encaixa muito, né? O negócio de justiça e vingança. Depende de onde estivermos, né? Agora sim, Miramês, para distinguir o bem e o mal, é preciso refletir sobre eles, mesmo quando presentes no proceder dos semelhantes. Essa análise pode impulsionar a evolução da criatura, ao discernir o que não lhe convém, inclusive pelas consequências verificadas na vida alheia. Às vezes podemos tomar, em vez de ficar olhando e cochichando, dando palpite na vida alheia, achando a solução para tudo, às vezes o que acontece para uma pessoa serve de estalo, um despertar para cada um de nós, né? São os famosos exemplos. E a questão que estamos comentando, a 635, fica expresso que Deus deu a inteligência para que possamos distinguir por nós mesmos o que é o bem e o que é o mal. O nosso livre-arbítrio e a nossa inteligência levam a isso. Recebi um texto que é um resumo perfeito para esta pergunta e para este estudo. É o seguinte. Abre aspas. O autor, infelizmente desconhecido. Não localizei. Se alguém souber ou ver um texto semelhante, souber quem é, por favor, mencione o nome do autor. O perfume de uma pessoa toma conta do ambiente por onde ela passa. As vibrações também. Uma pessoa que alimenta maus pensamentos, frequenta ambientes negativos, se deixa levar por vícios, tem hábito de falar palavrões, vive discutindo, acumula mágoas, fala mal de outras pessoas, carrega consigo as vibrações provenientes de suas escolhas e por onde passa deixa vestígios de suas sombras. Uma pessoa que adquire o hábito de oração, procura atividades com conteúdo edificante, tem boa vontade de ajudar, auxilia pessoas, tem paciência e se esforça para manter a paz, frequenta ambientes tranquilos, harmoniosos, no intuito de se melhorar, carrega consigo vibrações salutares. Sua presença faz com que os outros se sintam bem e a sua luz ilumina os ambientes por onde ela passa. Podem acreditar, meus amigos, isso é o bem e o mal. Eu achei lindo esse texto aqui, fazendo essa comparação ao perfume, que uma pessoa toma conta, o perfume que toma conta do ambiente. E é exatamente isso. Quando nós estamos com uma vibração negativa, ninguém quer ficar próximo a nós. Nós repelimos as pessoas, né? Damos choque nela e repelimos as pessoas que chegam querendo nos ajudar. E da mesma forma, quando nós estamos com boas vibrações, nós repelimos os amiguinhos que querem nos derrubar, vamos assim dizer, né? Ou querem nos colocar à prova. E trazemos ao nosso lado aqueles com as vibrações iguais às nossas. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Só que nós repelimos, quando nós estamos com vibrações negativas, nós repelimos aqueles que querem nos ajudar. E quando nós estamos com vibrações positivas, nós repelimos aqueles que querem dificultar a nossa caminhada, né? Porque tudo tudo faz parte desse programa.
Nós não vamos só ter ao nosso lado aqueles que nos querem bem, não é? Nós vamos querer ter também e devemos ter aqueles que nos querem dificultar um pouco, porque somente através deles é que nós vamos evoluir. Se nós estamos num ambiente tudo bacana, tudo florido, maravilhoso, tudo lindo, né? Como é que nós vamos evoluir? Não é verdade? Por que nós faríamos uma reflexão? Pô, se eu aprontei tanto, eu estou nesse ambiente, por que eu vou mudar? Então essas dificuldades, as famosas pedrinhas, né, que nós encontramos, e geralmente encontramos essas pedrinhas dentro daquele universo chamado lar. Lá começa tudo. Aqui começa tudo. Se nós não tivermos condições de nos harmonizarmos dentro do nosso ambiente familiar, quiçá do lado de fora, né? Mas tudo faz parte do programa reencarnatório para a nossa evolução. Por isso que eu digo que esse item, o bem e o mal, ele é muito interessante. Então pensamos no bem e no mal como um perfume que nós levamos no ambiente. Levaremos um bom perfume, ou um perfume já velho, que não agrada a ninguém. Pensamos nisso, transformemos as nossas vibrações em perfume. Um perfume agradável ou um perfume desagradável. Tenhamos o hábito de só transportar uma bela fragrância. Bom, meus amigos, terminando este vídeo, teremos a nossa querida Magneide e depois o espaço estará democraticamente aberto. Olha, deixei uma só pergunta para não tentar se alongar, mas alongou um pouquinho. Eu peço desculpa a todos, mas aqui os itens são palpitantes. Pesquisem, que vocês vão ver que vocês vão encontrar coisas belíssimas que nos farão refletir. E peço que possam colocar aí no nosso grupo, para que todos possam usufruir do conhecimento aí do que todos localizaram. Meus amigos, foi um prazer inenarrável recebê-los no meu lar. Agradeço de coração a oportunidade bendita que me deram de adentrar ao lar de vocês. Nos veremos ainda, hoje é 21, 28, só vamos nos ver novamente agora em abril. Deixo um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.